Meus amores, sejam bem-vindos para mais uma aula de física. Essa aula é sobre hidrostática e agora sim, depois das aulas anteriores que te prepararam para entender essa aula, agora nós vamos para a aula de Teorema de Stevin. A primeira aula de uma sequência de mais três, essa com mais duas na verdade, sobre Stevin, Pascal e Arquimedes. Quem foi Stevin? O que é que esse cara propõe? Que teorema é esse que ele chega trazendo assim para a gente? E como isso é abordado dentro de uma prova, é o que você vai aprender nessa aula de agora. Então, se você ainda não se inscreveu aqui no canal, é bem rápido, é simples, é prático. Você clica aqui em se inscrever, do ladinho tem um sininho, você ativa o sininho, e aí quando eu lançar a próxima aula, você recebe a notificação, assiste a aula e se prepara para dar show na prova desse Enem. Tá pronto? Vamos começar então? Papel e caneta na mão? Então vamos para a aula. Simbora! Pressão hidrostática e o teorema de Stevin. O que é que essas duas coisas têm em comum, né? Então vamos lá. Primeiro, eu separei aqui que a pressão hidrostática é a pressão exercida pelo peso de um fluido em equilíbrio. Não é um não, é em, tá bom? Em equilíbrio. Deixa eu botar aqui, ó. Em equilíbrio. Combinado? Em equilíbrio. Para entendermos melhor, basta considerar um recipiente contendo líquido até uma altura H, e cuja área do fundo do recipiente seja a letra A. Então tá aqui uma figurazinha. Então vamos aqui começar a entender de onde vêm essas informações. Imagine essa água todinha puxada aqui para baixo por uma força peso que pressiona o fundo desse recipiente. Tá aqui o fundo do recipiente, ó. Aqui, ó, pronto. Tá aqui o fundo do recipiente destacado aqui na cor verde. E ele está sendo pressionado por esse peso. O que é que a gente aprendeu sobre calcular pressão? Vamos lá. Pressão é quando você divide uma força por uma área. De boas? Tranquilo. Agora pense aqui comigo. Quem está fazendo essa tal força nessa nossa situação? É o peso do nosso objeto. Né? Nesse caso, o peso do fluido. E como é que se mede o peso de alguma coisa? Fazendo massa vezes gravidade. Agora eu vou fazer uma substituição dentro da nossa equação, tá bom? Vamos lá, vai ficar assim, pressão igual massa vezes, deixa eu arrumar aqui, vai ficar bonitinho, né? Aqui, ó, massa vezes gravidade, que é a força peso, e tudo isso dividido aqui, ó, pela área. Pronto. Massa vezes gravidade dividido pela área. Só que eu quero que você perceba uma coisa sobre essa massa. É que essa é a massa do líquido, a massa do fluido, né? Desse líquido que está aí dentro. E a gente sabe que densidade tem a ver com massa e com volume. Então, se eu aplico uma regra de 3 aqui, ó, eu descubro que a massa equivale a pegar a densidade e multiplicar pelo volume. Vou fazer mais uma alteração na minha equação e vou substituir no lugar da letra M, eu vou colocar um D e um V. Pronto, e vou repetir aqui a letra G. Deixa eu só arrumar aqui essa letra G para ficar bonitinho. Volta para cá. Pronto, aqui o G, ó. Pronto, G, certo? Agora, olha para esse V aqui, eu já ia dizer V de velocidade, é V de volume. Como é que se mede o volume dessa figura? Para medir o volume dessa figura, a gente pega a área dessa base e multiplica pela altura, já que nós estamos falando aqui de uma figura regular, um prisma regular. A área vezes a altura. E eu vou fazer essa substituição, então vai ficar assim, ó, pressão. Aí aqui está o risquinho, embaixo desse risquinho tem a letra A de área, em cima tem o D, no lugar da letra V eu vou colocar área vezes altura e vou colocar aqui o G de gravidade. Pronto. Eu acho que você já sacou onde é que eu quero chegar, né? Deixa eu trocar a cor da caneta aqui, ó. Eu quero que você perceba que essa área vai cortar com essa outra área. Vamos ver o que é que vai sobrar aqui na frente? Vai sobrar o seguinte, ó. A pressão é igual a densidade vezes a altura e gravidade. Eu vou botar a altura para o final, tá bom? Pronto. A ordem aqui não vai ser relevante mesmo, então, já que é uma conta de multiplicação, pronto, está destacado aí. Tá vendo essa expressão? P igual a DGH
é o cálculo que se faz para descobrir a pressão feita pelo líquido. E aqui tem algumas observações importantes a serem discutidas aqui com você. Deixa eu subir o seguinte. Olha, o primeiro detalhe é que... Sim, deixa eu botar aqui um outro ponto aqui, né? Tem um espacinho aqui, deixa eu aproveitar e já deixar escrito. Vou trocar a cor da caneta e deixa eu anotar para você. Olha só, quem está aqui no fundo, esse pontinho aqui no fundo, ele está submetido à ação de duas pressões. A pressão feita pelo líquido, mas aqui fora existe a atmosfera que está pressionando todo esse conjunto. Então a pressão total lá no fundo, vamos chamar de pressão 2, corresponde a pegar a pressão número 1, que é aquela pressão lá de fora, e somar dGH. Ou seja, a pressão lá de fora, que já existia, mais a pressão do líquido, me dará a pressão total naquele fundo ali, no ponto que eu estou calculando. Alguns escritores também podem escrever que a pressão é igual a P0 mais dGH. Então depende da escrita de quem está falando. O que importa é que você entenda que esse P é de pressão total, o P0 é a pressão externa, a pressão da atmosfera, e o dGH é a pressão feita pelo líquido. Se você trouxer esse P0 para o lado da esquerda, ele ficaria assim, ó. Ele ficaria negativo, ficaria P2 menos P1, como você está vendo aqui embaixo. A gente também pode chamar de ΔP, ou variação da pressão. Seria dG e a variação da altura. Bom, essa dedução nos leva ao que a gente chama de teorema de Stevin. Stevin é o cara que pensou nisso, tá bom? Então isso aqui que a gente chegou é Stevin. E qual é a conclusão desse teorema de Stevin? Eu destaquei 5 pontos aqui. O primeiro, eu coloquei que o teorema de Stevin também pode ser escrito como P2 menos P1, né? Que é, aí eu coloquei um μ para lembrar você que poderia ser uma massa específica. Segundo, pontos situados na mesma altura, eles estão sujeitos a uma mesma pressão. Observe que a pressão feita pelo líquido, ele depende só da altura. Se é o mesmo líquido, então nós vamos ter o mesmo valor de pressão. Né? Mesma densidade, mesma gravidade, mesma altura, mesma pressão. Terceiro, superfícies isobáricas. Isobáricas quer dizer superfícies de mesma pressão, tá bom? Superfícies isobáricas são superfícies horizontais onde todos os pontos estão a uma mesma altura. Ele ratificou, né? Ele destacou ainda mais o que a gente já sabia. 4. A pressão sobre um ponto de um líquido é a mesma em todas as direções. Então, se você imaginar um ponto sequer dentro de um líquido, vai ter pressão vindo de um lado, vindo do outro, vindo de cima, vindo de baixo. Ela não tem uma direção única. Último, a pressão aumenta com a profundidade. Claro, né? Esse H é de altura, mas é uma altura que, na verdade, se mede da superfície para baixo. O mais adequado é, ao invés de chamar de altura, a gente chamar de profundidade. Fez sentido? Agora, com base nessa ideia de pressão, isso vai nos levar a entender 2 tópicos importantes. O primeiro é a pressão atmosférica, entender como ela funciona, e segundo, como é que funciona um vaso comunicante. Para a gente entender a pressão atmosférica, acompanhe comigo o seguinte. A atmosfera é composta por diversos gases, e esses gases exercem uma pressão sobre a superfície da Terra ao nível do mar. E essa pressão é de quanto? Pensa comigo o seguinte. Imagine que a gente tem um tubo, deixa eu pegar aqui uma outra cor de caneta, vamos aqui de azul. Imagine que a gente tem aqui um recipiente com esse formato aqui, ó. Pronto. E que a gente vai pegar aqui um líquido, vamos botar um líquido verde, a gente vai despejar um líquido aqui dentro. Quando esse líquido entrar, ele vai ficar aqui, ó, no fundo. E ele não vai ficar acumulado de um lado, mas ele vai se espalhar por todo o fundo do recipiente. À medida que ele vai subindo, ele vai ficar aqui, ó, desse lado e desse aqui, ó. Vamos supor que ele subiu mais a altura do líquido, ele fica aqui e aqui. Por que que os dois lados ficam rigorosamente na mesma altura? Porque a pressão que está sendo feita desse lado e a pressão que está sendo feita desse é a mesma. É a pressão da atmosfera que está do lado de fora pressionando esses dois líquidos. Agora imagine que um desses lados aqui, ó, fosse fechado. Eu peguei aqui, ó, vamos tirar, vamos só voltar aqui, né? Vai ficar mais prático. Volta e
Pronto, deu certo. Imagine que eu vou fechar aqui um desses lados do nosso dispositivo, certo? Tá fechadinho. Imagine que eu coloquei muito líquido e forcei esse líquido a subir até aqui, ó. Quando esse líquido vai escorrendo para cá, vai descendo, e chegar aqui do outro lado nesse nível, o único jeito desse líquido subir é se ele conseguir vencer a pressão da atmosfera que está aqui por fora. Isso fez sentido para você? Olha, para o líquido subir, né, ele vai subir aqui, ele precisa vencer a pressão da atmosfera, porque tem um monte de gás aqui, os gases da atmosfera, pressionando essa superfície para baixo. Então vai ficar difícil para esse líquido subir. Não é assim? Muito bem. Para que ele suba, a pressão feita pelo lado esquerdo aqui, ó, a pressão feita por esse líquido, tem que se equiparar no mínimo ao valor dessa pressão da atmosfera. Foi então que se pensou assim, vamos aumentar o tamanho desse tubo, ver se vai chegar a uma certa altura onde dá para derramar, para transbordar, e aí foi subindo, 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 e se percebeu que se você fizer a experiência com água, isso aqui só vai ser capaz de fazer transbordar o lado da direita se esse lado tiver uma altura mínima de 10 metros. Se não chegar a 10 metros, o lado da esquerda não gera pressão suficiente para deslocar o líquido que está do lado da direita. Inclusive, isso explica para a gente como funciona o bebedouro de alguns pets, passarinhos, gatinhos, cachorros, né, os cães. Tem um reservatório geralmente no formato de um botijãozinho de água. Então, geralmente ele é assim, ó. Olha aí, tá até ficando bonitinho. Pronto. Aí ele tem aqui o tubinho por onde a água vai descer. Só que tudo isso fica apoiado em uma estrutura que fica assim, ó. Aí a água vai escorrer por aqui, se acumular nesse reservatório, e daqui ela vai vir aqui para a parte onde o nosso pet vai beber a água, que seria isso aqui, ó. E aqui dentro tem uma tubulaçãozinha. Espera aí que ficou feio. Deixa eu pegar uma borracha. Pronto, vai fazer assim, ó. Pronto, vai ficar, eu acho que mais fácil de você compreender. A água vai vir por aqui, certo? Vai se acumular aqui. Ela vai passar aqui para o outro lado, mas ela não consegue subir. Então o seu pet vai vir até aqui, vai tomar essa aguinha. Quando essa aguinha baixar de nível, vai entrar uma bolha de ar. A bolha de ar vai subir, fazer aquele blup, né? Aquele sonzinho. Vai subir até a partezinha aqui de cima. E aqui em cima vai ter um gás, né? Vai ter mais ar, que vai aumentar um tiquinho essa pressão aqui de cima, né? Um tiquinho foi bem nordestinês, né? Mas sobe aqui um pouquinho de ar aqui, aumentando um pouquinho a pressão, ajudando a deslocar esse líquido para baixo. Agora, se esse garrafão fosse grande demais, o próprio peso da água geraria muita pressão e iria transbordar. Só que, como eu falei, se for água, só transbordaria se fosse pelo menos 10 metros de altura. Agora, tudo isso depende do fato do fundo do recipiente ser fechado, ele tem que ser lacrado. A atmosfera não pode ter acesso. Ah, foi feito um buraquinho aqui, ó, tem um buraquinho aqui por onde dá para passar. Aí o que acontece? A atmosfera iria entrar, empurrar o líquido para baixo, e aí o lado esquerdo ia ter duas pressões. A pressão do líquido, somado com a pressão da atmosfera, venceria e iria transbordar do outro lado. Então, qual foi a conclusão que os nossos antepassados cientistas superinteligentes descobriram? Eles descobriram que a pressão da atmosfera é tão forte quanto a pressão feita por 10 metros de uma coluna de água. Então a gente pode dizer assim, ó, a pressão atmosférica corresponde à pressão feita por uma coluna de 10 metros de água, de H2O. Por isso que a gente chega numa conclusão muito simples, ó, a pressão atmosférica de 1 atm corresponde a pegar aqui, ó, DGH, né, ó, densidade da água, gravidade da água e a profundidade de 10 metros. A densidade da água é 1000 kg por metro cúbico, a gravidade vale 10 e a altura que eu falei é de 10 metros. Multiplicou tudo isso aqui, a pressão atmosférica vai ser de 1 vezes 10 elevado à quinta newtons por metro quadrado ou Pascal, como você prefira falar. Foi assim que foi descoberto o valor da pressão da atmosfera. Fez sentido? Agora,
Já dentro desse embalo de vasos que permitem a passagem da água, a gente chega nos vasos comunicantes. Quando nós temos um único líquido em recipientes comunicantes, eles apresentarão a mesma altura, independente do seu formato. Ora, se todos esses tubinhos estão abertos aqui em cima, expostos à pressão da atmosfera, significa dizer que, como é a mesma pressão, todos estarão rigorosamente na mesma altura. Aplicação. Na construção civil, os arquitetos trabalham para deixar uma harmonia visual entre os elementos da construção. Então, as janelas de um imóvel, elas devem seguir um padrão de altura, porque entende-se que é mais bonito e mais estético se todas estiverem na mesma linha. Imagine você também numa sala de aula onde a lousa ela tivesse inclinada, você nem ia conseguir se concentrar direito, porque você ia estar focado em tentar observar aquela inclinação da lousa. E aí, para resolver isso, é colocado com muito cuidado, tudo nivelado. Para isso, se usa um tubo de vaso comunicante. Os pedreiros e seus ajudantes dispõem de uma mangueira que são transparentes e ela tem um líquidozinho transparente, que é água. Alguém segura essa mangueirinha de um lado, o outro ajudante segura do outro, e quando essa água parar de se mexer, eles vão lá na parede e fazem um risquinho aqui do lado. Na hora que eles tiram a mangueira, com uma régua é muito fácil perceber que está tudo nivelado. Os dois lados estão com a mesma altura. Por quê? Porque é certo que esses são fluidos e é o mesmo líquido. Ó. Esse lado tem a mesma densidade que esse outro lado. Esse lado tem a mesma gravidade que esse outro lado. E esse lado está submetido à mesma pressão que esse lado. Então tem que ter a mesma altura, senão não vai dar o mesmo resultado de pressão. Fez sentido? Agora a coisa vai mudar se a gente trouxer para cá algum tipo de tubo onde os líquidos não sejam o mesmo. Aqui na nossa figura, nós temos dois líquidos, um azul e um verde, e eles são chamados de líquidos imersíveis. Duas coisas que não se misturam, como por exemplo a água e o óleo, né? A água e a gasolina, elas não se misturam, são imersíveis. Aquele lance lá da química de polar e apolar, muito bem. Aí, o que acontece? O nível aqui, ó, não vai ter a altura do nível daqui, porque são substâncias diferentes. Se a gente estivesse falando desse ponto e desse outro, esses dois pontos pertencem ao mesmo líquido. Então, eles estão na mesma pressão, na mesma altura, está tudo igual. Agora, eu não posso dizer que esse lado aqui tem a mesma altura desse, apesar de que ambos estão submetidos a uma mesma pressão. E aí, como é que é feita essa continha para descobrir esse desnível, por exemplo? A gente pega aqui esse pontinho 2 e esse pontinho número 1, que está justamente no ponto que divide o azul do verde. Observe que esse ponto número 1, ele pertence ao líquido verde também, mas ele também pertence ao líquido azul. Então, como os dois fazem parte do líquido verde, eu posso afirmar que a pressão do lado número 1 tem o mesmo valor da pressão que está acontecendo do lado 2. Só que a pressão do lado número 1 se calcula densidade 1 vezes gravidade vezes a altura A. Eu vou botar aqui, ó, em vez de D1, eu vou colocar dA, para lembrar que é a densidade do líquido A, tá bom? A densidade do líquido A vezes a gravidade e vezes a profundidade do líquido A é justamente a pressão feita pelo líquido A naquele ponto. E isso vai ter que dar o mesmo valor que a pressão feita do lado 2, que se calcularia com a densidade 2, nesse caso a densidade B, né, que é o líquido, chama-se B, o valor da gravidade e a profundidade do líquido B. Note que você vai ter a gravidade aparecendo dos dois lados da nossa continha. Quando da direita passar para a esquerda ou vice-versa, fica um em cima e embaixo e os outros vão se cortar. Então a gente conclui que a densidade do lado A é inversamente proporcional à altura A, assim como a densidade do lado B é inversamente proporcional à altura de B. Observe que as contas se multiplicam, então é inversamente. O lado que você tiver mais altura implica dizer que é o que tem menos gravidade, ou menos densidade. Então, não é o lado A que está mais alto, é porque o lado A tem menos densidade. Por isso que precisou de mais matéria para compensar.
Já o lado B é o lado que tem menos altura, então ele é o lado que tem mais densidade, nessa proporção direta. Viu como é simples? Então, em resumo, o teorema de Stevin, junto com essa ideia de pressão hidrostática, serve para a gente entender o comportamento da pressão exercida por um líquido. Ela não depende do formato, ela não depende das áreas, ela depende da profundidade e da densidade daquele líquido. Isso vai explicar os tubos em formato de letra U, né? Os tubos comunicantes, que permitem garantir os dois lados com a mesma altura, se forem feitos do mesmo líquido, ou vai explicar por que líquidos immiscíveis acabam criando uma diferença de altura entre os dois lados. Fez sentido? Agora, já que você se inscreveu aqui no canal, se não, corra para se inscrever, ative o sininho, porque está chegando já já uma nova aula. Uma aula que vai falar sobre o princípio de Pascal e depois o de Arquimedes também. Tá pronto? Então aguarde que a nossa aula começa daqui a pouquinho. Assim que for postado, você será notificado. Um forte abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau!